Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? A aula de hoje será sobre interações intermoleculares. O que são forças intermoleculares? Trata-se de diferentes formas de interação entre moléculas formadas por ligações covalentes. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, fazendo uma revisão da nossa aula passada, onde estudamos as forças intramoleculares, né? Nós temos dois tipos de interações, as intramoleculares e as intermoleculares. Então, vamos ver aqui uma revisão da nossa aula passada, que nós estudamos as ligações iônicas, covalentes e metálicas. As iônicas acontecem uma transferência de elétrons, e quem faz é metal mais ametal, metal mais hidrogênio. Na ligação covalente, há um compartilhamento de elétrons, e quem faz é o ametal mais hidrogênio, ou hidrogênio mais hidrogênio. Na ligação metálica, nós temos uma dispersão de elétrons, e quem faz é metal mais metal. Interações intermoleculares. As forças intermoleculares ou interações intermoleculares são a forma com que as moléculas interagem entre si. São elas que mantêm unidas as moléculas de uma substância, fazendo com que sejam sólidas, líquidas ou gasosas. Assim, as interações intermoleculares são determinantes das propriedades das substâncias. Dependendo de como as moléculas interagem, as substâncias podem ter diferentes estados físicos: solubilidade, ponto de fusão e ebulição, densidade e até a tensão superficial da água. As forças intermoleculares são as interações por atração ou repulsão que ocorrem entre as moléculas de uma substância. Vale ressaltar que as forças intermoleculares se referem apenas a substâncias covalentes, ou seja, não inclui as ligações metálicas ou as ligações iônicas. As interações intermoleculares dependem muito da polaridade da molécula. Uma molécula é dita polar quando possui dois polos, uma região com maior concentração de elétrons e outra defasada em elétrons. A imagem mostra exatamente isso: a concentração de elétrons nas moléculas. As regiões mais vermelhas têm maior concentração de elétrons, ou seja, ela é mais negativa. E as regiões tendendo para o azul estão mais defasadas em elétrons. Vemos que aqui na molécula do HF e no L e F existem dois polos. Um negativo que está em vermelho, com mais elétrons, e um positivo azul, com poucos elétrons. Por isso, essas moléculas são polares. A molécula de F2 é apolar, porque os elétrons estão igualmente distribuídos com uma cor mais uniforme. Temos três tipos de interações intermoleculares: dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo-dipolo e as ligações de hidrogênio. As interações ou forças de dipolo induzido são as únicas que ocorrem com as moléculas apolares e com os gases nobres. Elas representam o tipo de interação intermolecular mais fraco. As moléculas apolares são aquelas que não apresentam diferença de eletronegatividade entre seus átomos e, por isso, não possuem dipolos ou partes com diferentes densidades de carga eletrônica. Quando as moléculas apolares ou os átomos dos gases nobres aproximam-se, há uma repulsão entre os seus elétrons, como podemos ver aqui na figura.
pois possuem carga negativa, que se acumulam em uma estrutura, em uma determinada região da eletrosfera, o que leva a uma polarização momentânea da molécula, ou seja, cria-se um dipolo no qual uma região fica parcialmente negativa, com maior quantidade de elétrons, e a outra fica parcialmente positiva, com deficiência de elétrons. Outras moléculas da vizinhança, que são atraídas pela parte negativa da molécula, também são induzidas a formar um dipolo. A força de atração intermolecular do tipo dipolo induzido, pode receber outras denominações, tais como dipolo instantâneo dipolo induzido, interações ou forças de Van der Waals, em homenagem ao cientista holandês Van der Waals, que desenvolveu importantes estudos sobre os 3 tipos de interações intermoleculares. E também pode ser chamada de interações ou forças de London, em homenagem ao físico alemão Fritz London, que relacionou essa força intermolecular com o movimento dos elétrons. As forças de dipolo induzido são as mais fracas. Por essa razão, a maioria delas apresenta-se no estado gasoso em condições ambientes. Além disso, no caso dos elementos que não se encontram no estado gasoso, é muito fácil transformá-los em gases, porque não é necessário muita energia para romper suas interações. Por exemplo, o CO2, o dióxido de carbono, que no estado sólido é conhecido como gelo seco, mas que sublima a menos 37 graus. Ou seja, ele passa do estado sólido para o estado gasoso. Mas vocês sabem o que é o gelo seco? Ele é muito utilizado em bares e restaurantes para fazer aquele efeito fumaça por cima dos drinks. O gelo seco é gás carbônico, congelado, a uma temperatura super baixa, a menos 78,5 graus Celsius. O gás carbônico faz parte do ar que respiramos, além de também ser o ar que soltamos ao expirar. Em quantidades normais, ele não faz mal a nós nem à natureza. Muito pelo contrário, ele é responsável por manter a temperatura do planeta. Já que, sem ele, seria tudo muito, muito frio. Um fato curioso sobre o gelo seco é que quando ele derrete, ele não vira líquido, ele vira um gás. Isso mesmo, ele vai direto do estado sólido para o estado gasoso. Além disso, depois que ele derreteu, você não consegue dizer que ele estava lá. Ele não deixa nenhum cheiro ou resíduo. Não podemos comer gelo seco. Por ser tão frio, ele queimará o seu esôfago, além de congelar o seu estômago ou perfurá-lo. Se não podemos comer, por que colocam nas bebidas? Assim que o gelo seco entra em contato com a água, ele começa a derreter, bem mais rápido. É por isso que ele forma aquelas fumaças que, na verdade, são névoas causadas pela combinação de gás carbônico e água. Por isso, o gelo que estava no seu drink irá sumir, e tudo o que acontecerá é que sua bebida ficará um pouco mais ácida. Esse ácido formado também é chamado de ácido carbônico e é utilizado para dar gás aos refrigerantes e água com gás. Na natureza, existem exemplos da utilização das forças de Van der Waals. Um deles é a capacidade das lagartixas subirem em paredes e andarem nos tetos, mesmo quando as superfícies são bem lisas. As patas desses animais possuem milhares de cerdas, estruturas minúsculas,
e bem finas, como fios de cabelo, com moléculas que aumentam a área de superfície com a parede e que fazem uso da força de dipolo induzido para vencer a força da gravidade. É por essa razão que as lagartixas conseguem sustentar-se sobre essas estruturas. Cientistas estudam esse fenômeno com o objetivo de produzirem materiais que possam realizar esse tipo de interação e que permitirá que as pessoas subam em paredes, além do desenvolvimento de uma alternativa ao velcro e de materiais que poderão ser usados como adesivos químicos em aplicações médicas. A força intermolecular de polo ou dipolo permanente ocorre somente em moléculas polares, isto é, aquelas que não apresentam distribuição uniforme de carga ao longo de sua superfície. Para citar um exemplo, na molécula de HCl, o ácido clorídrico, a nuvem eletrônica está mais deslocada no sentido do átomo de cloro, pois ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Observe que ao redor do átomo de cloro há um acúmulo de elétrons, o que acarreta a formação de um polo negativo. Em consequência, na região ao redor do átomo de hidrogênio, é formado um polo positivo, pois possui baixa densidade eletrônica. Essa força de atração que se estabelece entre a extremidade negativa do dipolo de uma molécula com a extremidade positiva do dipolo de outra molécula constitui a força dipolo-dipolo. Assim, como o próprio nome diz, o dipolo é permanente, por isso ela ocorre só em compostos polares. E quanto maior a polaridade de uma molécula, mais intensas serão as interações de polo-dipolo na substância. Essa força intermolecular é de intensidade média, pois se apresenta mais forte que a força de atração de polo induzido, porém menos intensa que a ligação de hidrogênio. É por isso que seus pontos de fusão e ebulição são maiores que os das substâncias que possuem interações do tipo dipolo induzido. Ligações de hidrogênio são as forças intermoleculares mais importantes. Elas também são interações do tipo dipolo-dipolo. As ligações de hidrogênio acontecem somente em moléculas polares, mas que possuam átomos muito eletronegativos, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, ligados diretamente ao hidrogênio. É a mais forte das interações, por isso, mais difícil de separar as moléculas. Assim, o ponto de ebulição é o mais elevado das três interações. Já foram chamadas de pontes de hidrogênio, mas hoje a nomenclatura mais usual é ligação de hidrogênio. E aqui na figura estão as principais moléculas, né? É o hidrogênio interagindo com o oxigênio, o hidrogênio interagindo com o flúor e o hidrogênio interagindo com o nitrogênio. Aqui na figura nós temos as ligações de hidrogênio nas moléculas de água, né? Dá para ver aqui o polo negativo interagindo com o polo positivo nas ligações de água. E vamos falar sobre tensão superficial da água. As moléculas que estão na superfície da água
são atraídas por moléculas abaixo e ao lado delas, criando uma película elástica na superfície, chamada de tensão superficial. A água é uma substância que possui inúmeras propriedades interessantes, que beneficiam muito a vida, sendo que uma delas é a sua tensão superficial. A tensão superficial da água é o resultado das ligações de hidrogênio, que são forças intermoleculares causadas pela atração dos hidrogênios de determinadas moléculas da água com os oxigênios das moléculas vizinhas. No entanto, a força de atração das moléculas na superfície da água é diferente das forças que ocorrem entre as moléculas abaixo da superfície. Isso ocorre porque essas últimas apresentam atração por outras moléculas de água, em todas as direções, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para frente e para trás. Isso significa que elas se atraem mutuamente com a mesma força. Já no que diz respeito às moléculas da superfície, elas não apresentam moléculas acima delas. Portanto, suas ligações de hidrogênio se restringem às moléculas ao lado e abaixo. Essa desigualdade de atrações na superfície cria uma força sobre essas moléculas e provoca a contração do líquido, causando a chamada tensão superficial, que funciona como uma fina camada, ou como se fosse uma fina membrana elástica na superfície da água. Isso explica vários fenômenos, dentre eles, os principais são: como alguns insetos podem andar sobre a água, a forma esférica das gotas de água. E esse fenômeno explica também por que alguns objetos pequenos, como clips e lâminas de barbear, que são feitas de aço, não afundam quando colocados horizontalmente na água. Aqui nesse slide eu trouxe um esquema. Eu trouxe um esquema de todas as interações que estudamos, as ligações intramoleculares, que ocorrem, né, nas ligações iônicas, covalentes e metálicas, e as ligações intermoleculares, que são as ligações de hidrogênio, as interações de polo e as interações de polo induzido. Agora que já estudamos as três forças intermoleculares, podemos relacioná-las com o ponto de ebulição das substâncias. Denomina-se ponto de ebulição a temperatura na qual as moléculas de uma determinada substância deixam de estar no estado líquido e passam para o estado gasoso. As forças intermoleculares e o ponto de ebulição apresentam uma relação intensa e direta. Quanto mais intensa for a força intermolecular, maior será o ponto de ebulição. Então, assim, podemos concluir que as moléculas que apresentam ligações de hidrogênio como força de interação possuem pontos de ebulição mais altos que as que possuem dipolo e assim por diante. Aqui eu trouxe uma dica para memorizar a ordem da eletronegatividade e mostra que aqui nós temos o hidrogênio, que é o menos eletronegativo, né, e vai crescendo aqui da direita para a esquerda, e o flúor é o mais eletronegativo. E tem uma frase, né, para ajudar a lembrar essa ordem, que é: fui ontem no clube, briguei e saí carregado pro hospital. Onde as iniciais de cada palavra corresponde ao símbolo do elemento, aí para facilitar
para lembrar a ordem da eletronegatividade. E agora eu trouxe umas questões que eu vou ler aqui com vocês. Essa é uma questão do Enem. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. A retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de. Aí, então, ele mostra aqui na figura a fórmula da glicerina e a fórmula do polietileno glicol. E aí, a pergunta, né? Qual é o tipo de ligação que vai acontecer aqui? É a letra A, ligações iônicas. A letra B, ligações de hidrogênio. Letra C, ligações covalentes. Ou letra D, forças dipolo-dipolo. Quem respondeu letra B, ligações de hidrogênio, acertou, né? A ligação de hidrogênio é um tipo de interação molecular que ocorre entre o hidrogênio de um átomo, que podemos ver aqui, né? A hidroxila vai reagir com o oxigênio da outra molécula. E com o oxigênio, né? Ou o flúor ou o nitrogênio. Aqui no caso é o hidrogênio e o oxigênio. A retenção de água na superfície da pele, né, deve-se à interação entre as hidroxilas presentes nesses agentes umectantes com a água. Então, a resposta correta é a letra B, ligações de hidrogênio. Aqui na questão 2, ele pergunta, para os compostos HF e HCl, quais as forças de atração ocorrem entre essas moléculas? A letra A, ligações de hidrogênio para ambos. Na letra B, dipolo-dipolo para ambos. Na letra C, ligações de Van der Waals para o HF e ligações de hidrogênios para o HCl. Ou letra D, ligações de hidrogênio para o HF e dipolo-dipolo para o HCl. Quem respondeu letra D acertou, né? O HF faz ligações de hidrogênio, o hidrogênio faz ligações com o flúor, com o oxigênio e o nitrogênio, né, que são os mais eletronegativos, e aqui ele está fazendo com o flúor. E dipolo-dipolo para o HCl, que é uma molécula polar, e faz essa ligação do tipo dipolo-dipolo. Então, quem respondeu a letra D acertou. E a terceira questão, né, que é aqui no gelo seco, as moléculas do dióxido de carbono estão unidas por letra A, pontes de hidrogênio, letra B, forças de Van der Waals, letra C, ligações covalentes, ou letra D, ligações iônicas. Então, quem respondeu a letra B, forças de Van der Waals, acertou, porque o CO2 é uma molécula polar, ou seja, não tem polos, portanto, faz interação do tipo dipolo induzido ou forças de Van der Waals. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas me chamem no WhatsApp. Revejam o vídeo, porque uma vez só, às vezes a gente não consegue aprender.
Refaçam as atividades e qualquer coisa estou aqui para tirar dúvidas. E até a próxima aula.